Aleluia! Estamos nós aqui de volta com o nosso devocional, 19º dia, seguindo aí a leitura do Novo Testamento, 289 dias, já rompendo aí de leitura total da Bíblia, né? Meta inicial, começamos em Gênesis, né? Hoje estamos aí no Evangelho de Marcos, tá bom? Então seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Dando continuidade, então, paramos no devocional anterior, no capítulo 12, né? Do livro de Marcos. Hoje então nós vamos avançar para capítulos 13 e 14. Tô eu aqui para te dar aquele feedback, aquele resumão dos pontos importantes que estão acontecendo aqui. E isso, claro, não isenta você de fazer a leitura do seu capítulo inteiro, tá bom, queridos? Capítulo 14 do Evangelho de Marcos tem muitos versículos, salvo engano, tem 70 ou são 72, enorme, né? Mas pontos muito importantes, e eu venho aqui, claro, lembrar aqueles pontos imprescindíveis para você, para quando você for fazer leitura, não passar batido nada e nada ficar confuso para você. Nossa meta é realmente facilitar, encorajar, para que você e eu venhamos ter mais fome e sede de ler essa palavra, de meditar nessa palavra, né, queridos? Conhecendo e prosseguindo em conhecer o nosso Pai, o seu caráter, os seus mistérios, né, sendo revelados para nós através da leitura e meditação e prática da sua palavra, amém? Então vamos juntos nessa jornada. Que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Vamos lá. O que aconteceu? Lembra que então terminamos capítulo 12 falando acerca de Jesus estava no templo, no final ele já estava observando aquela viúva, né, que ela deu mais do que todos, porque ela deu tudo o que ela tinha, lembra? Pois é. No capítulo 13 vai nos dizer então que Jesus, saindo do templo, nessa ocasião, um dos seus discípulos, né, falou o seguinte: olha, mestre, como são belas essas pedras e essas construções, né? E Jesus olhou para ele e disse o seguinte: olha, tudo aqui será destruído, você vai ver, não vai ficar pedra sobre pedra. E ali, querido, Jesus já estava fora, né, de Jerusalém, quando ele estava ali sentado no Monte das Oliveiras. Pedro, Tiago, João e André perguntaram para ele em particular o que ele quis dizer, o que aconteceria, né? Por que Jesus tinha dito aquilo para eles. Deixa eu virar aqui minha página do resumão para vocês. E aí, queridos, nessa ocasião, Jesus então falou para eles: olha, eu estou dizendo para vocês terem cuidado. Por quê? Porque muitos tentarão enganar vocês, né? Virão aí muitos falsos mestres, falsos profetas, né? Falando que estão em meu nome, falando que são os cristos, né? Vocês vão ouvir falar a respeito de guerras e rumores de guerras, nações contra nações, né? Muitas declarações de guerra, fome, terremoto, e ele está dizendo, Jesus dizendo para eles: e isso será apenas o princípio das dores, né? E por causa do meu nome, vocês serão levados a governadores, a reis, vocês serão acusados por serem meus seguidores. Mas olha só, aproveitem essa oportunidade quando vocês forem levados até os governadores e anunciem as boas novas para eles, né? Essas boas novas serão conhecidas em todas as nações antes que venha o fim. Então olha só, Jesus contando para eles o porquê que tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra, queridos, falando acerca realmente do fim, né? De como seria. E aqui, queridos, mais uma vez ele diz o seguinte para eles, olha só, presta bem atenção. Ele disse assim: se o Senhor não encurtar aquele tempo de angústia, nenhuma alma na terra iria sobreviver. Ele disse: haverão dias muito terríveis, e esses sinais entre falsos mestres e falsos profetas irão acontecer de uma forma que, se fosse possível, enganaria até mesmo os escolhidos de Deus. Então fiquem atentos, Jesus falando para eles, né? Estarem atentos a todos esses sinais. Uma outra coisa também que ele disse que então toda a humanidade iria ver o Filho do Homem vindo das nuvens com grande glória e poder. Os céus e a terra irão desaparecer, ele disse, mas as palavras dele iriam permanecer. Você já viu esse texto super conhecido, né? Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor irá permanecer. Então, querido, está aqui em Marcos capítulo 13, tá bom? E ele continuou dizendo: então fiquem atentos, vigiem, orem e estejam sempre olhando, pois o exato momento ninguém sabe senão o Pai, senão Deus. Ele disse isso também para os discípulos e falou mais uma vez: estejam atentos aos sinais. Pois é,
Aqui no capítulo 14, já pra gente finalizar, finalizamos o 13, no capítulo 14 vai ser exatamente acerca da paixão de Cristo, né? Onde nós estamos hoje. Vai começar nos dizendo que faltavam apenas 2 dias para a celebração de Páscoa, né? E ali, queridos, os mestres da lei e os sacerdotes já estavam procurando uma maneira de prender Jesus nessa ocasião para entregá-lo à morte. Aí olha o que acontece. Jesus então já estava em Betânia, ele estava na casa de Simão leproso, e ali, queridos, durante o jantar, entra uma mulher ali naquela ocasião com um frasco de perfume muito caro, né? A palavra diz que ele realmente, esse frasco realmente valia muito. O que ela faz? Ela quebra esse frasco de perfume e derrama sobre a cabeça de Jesus, né? Derrama ali sobre Jesus. Só que quando ela fez isso, queridos, os discípulos foram a repreender a mulher, dizendo, não, você não deveria ter feito isso, você deveria ter pego esse perfume, poderia ter vendido, ter alimentado muitos pobres. Aí Jesus falou, não, peraí, não façam isso com ela. Jesus falou dessa forma, não façam isso com ela. Jesus disse o seguinte, a atitude dela, na verdade, está me preparando para o meu sepultamento, né? E disse mais, olha, a atitude dela foi uma atitude que, por onde for anunciada as boas notícias do reino, né, as boas novas, essa mulher será lembrada. E ele disse mais, olha, os pobres sempre vão estar com vocês, mas eu não. O meu tempo com vocês já está realmente curto, né? Já estou indo, né? Jesus mais uma vez falando ali para eles, ok. Outra coisa que acontece, gente, no capítulo 14 aqui. Nessa ocasião, Judas também já estava combinando tudo, tá? Combinando tudo com os sacerdotes, né? Lembra disso que Judas iria trair Jesus, você já sabe, né? Que isso vai acontecer. E aqui no capítulo 14, ele já vai até os sacerdotes para preparar tudo e dizer quando seria o momento oportuno, né? O momento e o lugar oportuno para isso acontecer. Ok, então no primeiro dia de Páscoa, que era aquele tempo, talvez a sua Bíblia esteja dizendo que era o dia dos pães ázimos, quando os cordeiros seriam sacrificados, né, para aquela questão de remissão dos pecados, os discípulos perguntaram para Jesus onde ele queria que fosse preparado a ceia, né, a última ceia de Páscoa. E ali Jesus dá as orientações para 2 discípulos, eles vão à frente, preparam tudo conforme Jesus havia ordenado ali naquela ocasião, e depois Jesus chegou com os demais discípulos, já mais à noitinha, né? Os 2 foram à frente, cuidando de tudo, depois Jesus chegou com os demais discípulos. Queridos, enquanto eles estavam comendo, Jesus disse que um daqueles que estavam com eles ali, um dos discípulos, iriam traí-lo, né? E ali, queridos, com grande tristeza, eles começaram a se perguntar, né, uns para os outros, mas seria eu? Quem será, né? Por acaso sou eu? Ele estava assim, né? Os discípulos estavam assim. E Jesus, queridos, nessa ocasião aqui do capítulo 14, passado esse momento, ele tomou o pão, ele deu graças, né? E ele partiu o pão, dizendo, olha, comam porque este é o meu corpo, falou para eles. Aí ele continuou dizendo, olha, pegou um cálice de vinho, né, e ali ele deu graças e ofereceu a todos e disse, olha, bebam todos vocês. E ele disse, esse é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, para firmar essa nova aliança entre Deus e o homem. Olha que poderoso que é falado aqui. E ali, queridos, também o que acontece no capítulo 14? Jesus vai falar acerca de todos se espalharem, de que todos iriam abandoná-lo. Teve uma ocasião, queridos, porque Judas realmente então leva ali a multidão, né? Ele realmente pega muitos, a palavra diz que realmente foram muitas pessoas reunidas ali com espadas, né, com armas ali para poder prender Jesus, e ele chega realmente naquela ocasião, prende Jesus, e Jesus já tinha predito, né, olha, vocês vão me abandonar, e realmente todos os discípulos o abandonam, queridos. Nessa ocasião ele é levado, né, a palavra diz. Ele também vai lembrar aqui que Pedro iria negá-lo 3 vezes, queridos, e é o que acontece aqui, tá bom? Ele negou realmente Jesus 3 vezes e foi bem da forma como Jesus falou. Então, continuando, Jesus se retira para orar nessa ocasião aqui, só para você entender. E quando ele está indo orar ali no bosque do Getsêmani, diz a palavra do Senhor, queridos, o que acabou acontecendo? Ele pediu para que Pedro, Tiago e João ficassem ali orando com eles, vigiando com eles ali naquele momento, porque Jesus estava muito aflito. A palavra diz que ele estava realmente sofrendo muito naquela ocasião. Tanto é que essa aqui é aquela passagem que
ele realmente se refere ao Senhor, a Deus. Ele diz: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? Ele fala isso: Pai, se for possível, afasta de mim, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Ele fala isso, né? E aí, nessa ocasião, queridos, quando ele volta ali para os discípulos, ele sempre pega eles dormindo. Então a palavra vai dizer que durante 3 ocasiões, né, ele volta e os 3 estão dormindo. Então, para não ficar muito longo aqui, só para você entender, acontece tudo conforme está realmente nas escrituras, queridos. Ali então Judas chega com eles, beija Jesus, né, como sinal para que eles entendessem quem era o homem que eles deveriam prender, né? Eles prendem Jesus, levam Jesus, os discípulos negam, abandonam Jesus nessa ocasião aqui, queridos. E quando eles estão ali diante do sumo sacerdote, né, levado Jesus ali para frente do sumo sacerdote, eles estavam procurando uma forma, queridos, os mestres da lei, e eles ali, como prender Jesus, o que a gente poderia fazer para queridos, para entregar Jesus à morte, né? Como não tinha nada, queridos, a palavra diz que eles não tinham, eles até tentaram forjar ali umas testemunhas, né, mentirosas para poder dizer que ele seria culpado de alguma coisa, mas não encontraram. Então, o sumo sacerdote chega, Jesus fala o seguinte: vem cá, então me diz, você é o filho de Deus, você é mesmo o filho de Deus? E quando Jesus responde que sim, que ele era o filho, né, o filho de Deus, queridos, ali ele achou aquilo uma blasfêmia. A palavra diz que ele rasgou as suas vestes, achou aquilo ali uma blasfêmia, apresentou aos outros, né, todos que poderiam votar naquela ocasião, realmente deram sentença de morte para Jesus. E assim que isso aconteceu, a palavra diz que alguns cuspiram nele, deram socos nele, vendaram ele, começaram a dizer: profeta, e aí, quem é que agora está batendo em você? Queridos, zombaram muito de Jesus nessa ocasião. Aqui no capítulo 14, né, a palavra vai nos dizer, e finaliza o capítulo 14, passado esse momento, né, eles levando Jesus ali para fora, e finaliza com Pedro realmente negando Jesus, exatamente como a palavra disse, né, finaliza assim, Pedro ali numa ocasião, no pátio, como se fosse assim a empregada do sumo sacerdote, tá bom? Vê ele ali e pergunta: vem cá, você tava com Jesus, você é um deles, né? Ele, Pedro, queridos, nega Jesus realmente, nega Jesus 3 vezes, conforme ele tinha falado antes do galo cantar 2 vezes. E quando Pedro se deu conta da palavra que Jesus falou, e ele fazendo exatamente como Jesus falou, finaliza com Pedro chorando, né? A palavra diz exatamente isso: e Pedro chorou ali, lembrando de tudo aquilo que Jesus havia falado. Amém, queridos? É assim que nós vamos finalizando o nosso devocional de hoje. Não finalizamos ainda o Evangelho de Marcos, falta mais um devocional, que é capítulos 15 e 16, nós vamos finalizar. E claro, eu convido você para vir comigo nessa jornada, para você entender como é que findou essa história, tá bom? Não deixe de ler por completo, porque é uma palavra que com certeza nos traz vida, nos traz revelação e nos ajuda, queridos, a nos tornarmos melhores, né? Cada dia mais realmente parecido com Jesus, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe e até o nosso próximo devocional. Coloca essa meta no seu coração, de nós lermos todo o Novo Testamento. Nós vamos juntos até Apocalipse, tá bom? Um grande abraço para você. Tchau, tchau.